Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nós iremos começar uma aula de forma diferente. Como vocês estão vendo aí, a bandeira de Exu. Nós estamos iniciando mais um mês, agora o mês de setembro, e no mês de setembro a nossa cidade completa 113 anos. Com isso, nós iremos dar início ao projeto Exu Encantos. Então, durante essa semana, em todas as disciplinas, vocês vão estudar essa temática a respeito da história de Exu e cada disciplina vai trabalhar em prol do aniversário da nossa cidade. Cada aula que vocês forem assistir terá um desafio. Quem for cumprindo os desafios vai obtendo pontuações. Quem tiver maior pontuação, quem tiver destaque, vai ganhar então algumas recompensas na próxima semana. Então, nós iremos dar início à nossa aula. Será uma aula breve, porque vocês terão que ter um tempinho para vocês poderem cumprir o desafio da aula de hoje, tá certo? Então, está aí a bandeira da nossa cidade, como vocês estão vendo aí. Temos algumas fotos de alguns pontos da nossa cidade. Então, a nossa cidade, ela tem vários pontos turísticos, tem vários pontos interessantes de se conhecer. A gente vê que ele tem uma diversidade tanto na natureza, com relação aos animais, com relação à plantação. Então, é uma região que tem características próprias. Então, a gente já vinha estudando a respeito dos animais, a respeito da natureza, do meio ambiente. Então, a gente sabe que a nossa região Nordeste, ela tem características próprias. Então, nós iremos trabalhar, então, na disciplina de ciência, a gente vai trabalhar a respeito dos fósseis. O que são, como eles são formados, porque aqui na nossa região, na região do Araripe, foram encontrados alguns fósseis. Então, nós vamos estudar um pouquinho, aprender um pouquinho mais para podermos cumprir o nosso desafio, tá certo? Então, falaremos sobre fósseis. Fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres em rochas, como moldes do corpo ou partes desses, rastros e pegadas. Então, com os fósseis, a gente consegue ver alguns vestígios dos seres que viviam antes na Terra, antes naquele lugar. Então, os fósseis encontrados aqui na região do Araripe são fósseis que mostram os seres vivos que habitavam antes essa região. Para ser um fóssil, ele passa por mais de anos e anos e anos até chegar no processo de fossilização. Como vocês estão vendo aí, alguns fósseis, tem alguns que são um pouco difíceis da gente entender, mas vocês veem que eles estão bem preservados, dá para você ver bem direitinho. Aí nós temos mais alguns que a gente pode observar, alguns nós reconhecemos, outros não. Essa primeira imagem, por exemplo, nós vemos um peixe. Nessa outra também aparenta ser um peixe. Temos também uma libélula e ali nós vemos que tem pessoas fazendo o trabalho, descobrindo novos fósseis. Esse fóssil que está sendo descoberto parece um fóssil de dinossauro. Os fósseis são as provas mais concretas da existência de vida no planeta, sendo uma importante ferramenta de estudo entre os biólogos, arqueólogos, paleontólogos e geólogos. O biólogo é um profissional que tem conhecimento especializado na área da biologia, entendendo os mecanismos subjacentes que reagem ao funcionamento de sistemas biológicos dentro de campos como a saúde, tecnologia e meio ambiente. Tia colocou a definição desses profissionais para que vocês ficassem mais por dentro de que é cada um.
O arqueólogo, ele estuda as sociedades e culturas humanas por meio dos objetos fabricados e utilizados no passado. Então, o arqueólogo é aquele que vai analisar, então, aqueles objetos antigos, aqueles para descobrir o costume daqueles povos que viviam antigamente. O paleontólogo, ele é o profissional que estuda os fósseis e os registros pré-históricos dos seres que já habitaram o planeta Terra. Então, aqueles que a gente viu escavando o chão com aquele fóssil bem grande, eram os paleontólogos. E tem também o geólogo, que a gente viu mais acima. A definição é: por meio da geologia, que é a ciência, é possível identificar a origem, a idade do planeta, as transformações que sofreu ao longo do tempo e ainda sua formação geológica. Então, só aí nós vemos a importância de um fóssil. A partir de um fóssil é possível a gente ver de que forma viviam, como viviam aquelas pessoas, então, como se alimentavam. Então, muitas e muitas coisas, muitas características daqueles povos só é possível através dos fósseis. Nesse slide, a gente não vê nenhum fóssil humano, mas de fato existem fósseis humanos. Esses que Tia trouxe para mostrar para vocês são os fósseis tanto de animais como de plantas, porque vai estar sendo necessário vocês visualizarem bem para vocês poderem cumprir o desafio. Mas se vocês quiserem pesquisar ainda mais, vocês vão encontrar e ver que existem fósseis humanos também. E quais as condições se formam os fósseis? Sobre quais condições é possível obter um fóssil? Para que ocorra a fossilização, é necessário que o organismo possua regiões duras em seu corpo, seja soterrado completamente por uma camada de sedimento, geralmente silt ou argila, meio anaeróbico, que não tem a presença do ar, água para a mineração das partes duras e a pressão. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma rocha sedimentar. Então, a maior parte dos fósseis são encontrados nessa rocha, porque ela tem todas essas características. Os fósseis, eles são classificados em dois tipos: restos ou somatofósseis e vestígios. O resto é o tipo de fóssil que ocorre quando alguma parte do ser vivo é preservada. São consideradas evidências diretas dos seres vivos. Por exemplo, fósseis de dentes, de carapaças, de folhas, de conchas, de troncos. Então, os restos é justamente essas duas imagenzinhas que vocês estão vendo. A primeira, a gente vê tipo um esqueletozinho de uma lagartixa ou um bichinho ainda menor. E no outro, nós já vemos os dentes, vemos a formação, né, da cabeça. Provavelmente é um dinossauro. Tem também o outro tipo, que são os vestígios, que é o tipo de fóssil que ocorre apenas com evidências indiretas dos seres vivos, isto é, resultam de suas atividades biológicas. Por exemplo, estromatólitos, fósseis de pegadas, de marcas de mordidas, de ovos, da casca dos ovos, de excrementos, secreções urinárias, de túneis, de galerias de habitação, entre outros. Então, até mesmo das fezes desses animais também elas passam pelo processo de fossilização. Então, também é importante. Agora vamos para a hora do desafio. Como te havia dito, é importante vocês prestarem atenção no desafio, porque cada desafio vai estar valendo uma pontuação e quem mais tiver pontuação, a pontuação mais alta, vai ganhar a premiação na próxima semana. Então, na nossa aula de ciências de hoje, Tia vai deixar um outro vídeo mostrando para vocês como é que se faz os fósseis
de forma caseira. Não é a forma original como acontece nas rochas, mas é uma representação que vocês podem fazer. Uma coisa importante também a se lembrar é que esses desafios ou essas perguntas, qualquer atividade que os professores de vocês forem passar durante essa semana do projeto, vai ter um tempo limite. Então, você só pode entregar esse desafio ou as perguntas ou a atividade no período estabelecido. Depois, ele já não vai ser mais considerado. Se você enviar, por exemplo, no dia seguinte, já não vai ser mais válido. Então, você tem que se esforçar para poder enviar no tempo certo. Então, Isabel vai estar mandando para vocês o horário que vai ser estabelecido. Então, quando vocês ficarem sabendo do desafio, procurem realizar logo. Então, o nosso desafio da aula de hoje vai ser vocês produzirem o próprio fóssil de vocês. Pode ser com argila, com gesso ou com qualquer outro material que vocês conseguirem. O vídeo vai mostrar para vocês essas duas maneiras que eu citei. Vai mostrar para vocês de argila e de gesso. Então, vocês vão estar assistindo esse vídeo e vão estar tentando reproduzir. E vão me mandar esse vídeo para poder validar o pontinho de vocês, tá certo? A nossa aula de hoje foi bem resumida e mais curta justamente por conta do projeto, para que vocês tenham tempo de se dedicar. Vai ser uma semana bem produtiva e espero que vocês venham estar gostando dessa experiência, certo? Qualquer dúvida sobre o desafio, qualquer dúvida ainda sobre a semana do projeto que se chama Exu Encantos, como Tia falou no início, vocês podem estar me mandando mensagem no WhatsApp que eu vou estar procurando vou procurar ajudar vocês, certo? Então, um beijo e até a próxima aula.